Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos fenômenos mais complexos e, olha, fascinantes da neurociência, a memória. E vamos descobrir que ela é muito mais do que só lembrar de fatos. A memória é, na verdade, a própria arquitetura de quem nós somos. Quem nunca, né? Todo mundo já passou por isso. E essa pequena falha de memória, na verdade, revela uma coisa extraordinária. A memória não é uma caixa estática onde a gente guarda informações. É um processo vivo, plástico, emocional que está sendo moldado a cada instante. Vamos entender isso melhor? Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o papel fundamental da memória, depois explora os dois grandes sistemas dela e, no final, descobre como podemos cuidar melhor da nossa. Então, nossa primeira parada estabelece a ideia central. Cada lembrança, cada aprendizado, cada habilidade que a gente adquire, tudo isso constrói o grande mosaico da nossa identidade. A memória é um circuito que se fortalece com a experiência. E essa citação aqui ilustra essa ideia de um jeito brilhante. Toda vez que a gente acessa uma memória, não estamos só reproduzindo um arquivo antigo. Na verdade, estamos reconstruindo aquela experiência com base nas conexões neurais que existem agora. Lembrar é um ato de criação constante. Ok, agora que a gente já entendeu a importância da memória para a nossa identidade, vamos ver como a neurociência organiza esse universo. Existe uma divisão fundamental na forma como nossas memórias são classificadas. E a divisão é basicamente essa. De um lado temos a memória declarativa, ou explícita. É tudo aquilo que podemos declarar, ou seja, contar para alguém. Fatos, eventos, o que nos aconteceu. Do outro lado tem a memória não declarativa, ou implícita, que é sobre o que a gente faz, nossas habilidades, nossos hábitos, coisas que executamos de forma automática, muitas vezes sem nem perceber. Vamos focar primeiro na memória declarativa. Dá para imaginar ela como a biblioteca consciente da nossa mente. E o protagonista aqui é o hipocampo. Essa pequena estrutura, que tem o formato de cavalo marinho, é o grande organizador. Ele avalia tudo o que nos acontece e decide o que vale a pena ser guardado. É ele que permite a gente formar memórias complexas, detalhadas, como lembrar de um caminho ou de uma história inteira. Então, o ponto crucial é que toda memória declarativa passa por essas três etapas. Primeiro, a experiência é codificada em conexões neurais. Depois, essas conexões são estabilizadas, ou seja, armazenadas. E, finalmente, quando a gente precisa, a rede é reativada para recuperar a informação. Simples assim. E dentro dessa nossa biblioteca, temos duas seções principais. A memória episódica, que são as nossas experiências pessoais, com o tempo e lugar definidos, tipo o último aniversário. E a memória semântica, que são os conhecimentos gerais sobre o mundo, como saber que Paris é a capital da França. A gente sabe o fato, mas provavelmente não lembra de quando e como aprendeu isso, né? Agora, vamos explorar o outro lado do universo da memória. Estamos entrando no mundo das memórias implícitas, aquelas que o nosso corpo sabe, mas que a nossa mente consciente tem dificuldade de explicar em palavras. Se o hipocampo é o bibliotecário, o cerebelo é o mestre artesão do cérebro. Ele é a peça-chave para a memória procedural, responsável por construir e automatizar nossas habilidades, desde andar de bicicleta até digitar num teclado sem olhar. E para a gente ter uma noção da importância do cerebelo, olha só esse número. Dos 86 bilhões de neurônios que temos no sistema nervoso, quase 70 bilhões estão concentrados ali, no cerebelo. Isso dá uma pista da imensa capacidade de processamento que ele tem para coordenar nossos movimentos e hábitos. É aqui que a memória procedimental brilha. Aprender a andar de bicicleta, dirigir, no começo é super difícil, exige muita atenção consciente. Mas com a prática, o cerebelo vai automatizando o processo. Ele cria um procedimento que a gente consegue executar sem precisar pensar em cada passo. E o jeito como o cerebelo aprende é fascinante. Em vez de só fortalecer as conexões que dão certo, ele aprende de uma forma meio contra-intuitiva. Ele enfraquece as conexões que levaram ao erro. Esse processo se chama LTD, ou depressão de longo prazo. A cada tentativa e erro, os circuitos que não funcionam são deprimidos, e a chance de acertar na próxima vez aumenta. Basicamente, a gente aprende até não errar mais. Incrível, né? Bom, depois de conhecer os dois grandes sistemas da memória, a pergunta que fica é: o que a gente pode fazer para fortalecer toda essa arquitetura mental? A saúde da nossa memória não é uma coisa fixa. Fatores como emoção,
Sono de qualidade e exercícios físicos são grandes construtores. A emoção, por exemplo, age como um marcador de relevância, sinalizando para o cérebro que aquela experiência é importante e deve ser guardada. Por outro lado, o estresse crônico e as distrações constantes, esses são os principais destruidores. O estresse crônico é particularmente prejudicial. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ataca diretamente o hipocampo, reduzindo a capacidade dele de formar novas memórias declarativas. Ou seja, cuidar do estresse é cuidar da nossa capacidade de aprender. E o sono? O sono é o momento em que a mágica acontece. Durante a noite, o cérebro não só se limpa, mas também reorganiza e consolida as memórias do dia. É como se o hipocampo enviasse os arquivos importantes para o armazenamento permanente no córtex. Dormir bem é literalmente estudar. E para finalizar, vamos ver algumas estratégias bem práticas baseadas em tudo isso que a gente viu para aprimorar a nossa memória. Então, aqui está um kit de ferramentas. Revisar o conteúdo com intervalos de tempo crescentes em vez de estudar tudo de uma vez. Ensinar o que se aprende para outra pessoa, porque isso força o cérebro a organizar a informação. Exercitar o corpo para aumentar o fluxo de sangue no cérebro. Conectar o aprendizado com emoções e, claro, priorizar o sono e práticas como a meditação para reduzir o estresse. No fim das contas, cuidar da memória é cuidar da gente. Ela não é um depósito, mas um tecido vivo de experiências. E a pergunta que fica é essa. Sabendo que cada aprendizado redesenha quem somos, o que vamos escolher aprender, consolidar e nos tornar a partir de hoje?